Cada vez mais jovens católicos se mostram saturados da vida na sociedade contemporânea, porque eles não aguentam ver todos os dias novas manifestações da dissolução moral, cultural e religiosa do Ocidente. E muitos deles acreditam que não é possível perseverar na virtude dentro de uma grande cidade, e que a melhor coisa que um católico pode fazer é se mudar para o interior e ali se casar, cuidar dos seus filhos, ter uma horta, cuidar de animais, levando uma vida piedosa e sossegada, procurando salvar a própria alma e cuidar da sua família. E o problema da dissolução moral do Ocidente não é um problema dessa pessoa. Existe uma gravíssima lacuna por trás dessa mentalidade, e se essa lacuna não for resolvida, a própria concretização desse desejo aparentemente tão santo e virtuoso levaria à ruína espiritual das almas dessa família. Eu gostaria de estar exagerando, mas eu vou provar isso com base num acontecimento da grande parábola da história que foi a Revolução Francesa. Se você quer entender esse assunto sem mais delongas, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Hoje eu vou contar a história de Carhaix, uma cidadezinha de 3.000 habitantes no final do Ancien Regime, que, olhando para a vida desses habitantes, comparando com o mundo moderno, parece um paraíso ideal, maravilhoso, porque todos eram católicos, a vida da cidade gravitava em torno da igreja, em torno do mercado, as famílias aristocráticas que há séculos administravam aquela região, cada um deles então procurava ter o seu negócio, a sua vida honesta, cuidar da sua família, até que em 1789 começam a chegar umas notícias que em Paris o rei tinha convocado a Assembleia dos Estados Gerais e a partir deles tinha surgido uma tal de Assembleia Constituinte e muitas coisas estavam mudando na França e os habitantes já ficam um pouco preocupados, mas eles pensam assim, alguém tem que fazer alguma coisa. A situação em Paris está se transformando numa bagunça, mas que bom que nós não somos parisienses. Vamos então cuidar aqui da nossa vida, eu vou cuidar aqui das finanças da minha padaria, cuidar aqui da saúde dos meus filhos, e Paris é um problema dos parisienses. Pois bem, daqui a pouco chegam novas notícias em Carhaix de que essa cidadezinha, que era a capital regional da Alta Cornualha, ficava dentro da província da Bretanha, tinha perdido seu status de capital. Porque os senhores burocratas, técnicos, especialistas ali convocados em Paris tinham feito uma nova divisão geográfica da França e porque eles achavam que era mais conveniente para a administração pública fazer essas reformas. E eles já vão pensando, olha, isso aqui não está certo, isso aqui estão se intrometendo nas nossas vidas, mas, bom, daqui a pouco isso passa, né? No fim nada vai mudar. Até que um belo dia os habitantes de Carhaix percebem que algumas pessoas que eram completamente desqualificadas tinham se tornado importantes na sociedade graças às diretrizes vindas do governo de Paris. Por exemplo, tinha uma espécie de funcionário público desonesto, fraudulento, que já tinha sido preso, que as pessoas sabiam que não valia nada, chamado Blanchard. De repente aparece uma nomeação do governo nacional, o Monsieur Blanchard agora foi nomeado como superior oficial da Guarda Nacional na cidade de Carhaix. Então ele andava com um chapéu, com um sabre, com 2 pistolas, como se fosse um grande nobre, um grande aristocrata. E todo mundo sabia que ele não valia nada. Daqui a pouco um cacheiro viajante vai ser nomeado capitão e vai se tornar o braço direito do Blanchard. E as pessoas vão pensar, nossa, mas como que esse governo está promovendo pessoas que não são nobres, não são aristocratas, não têm mérito, não têm virtude, não têm capacidade, e está transformando essas pessoas em gente importante que está, como eles faziam, desafiando o prefeito, que é membro de uma família tradicional, que vai ali administrando a região há muitas gerações. Quer dizer, como que essas pessoas aí vão querer mandar e mudar as nossas vidas? Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas é claro que assim, esse alguém não pode ser eu, porque eu já tenho meus filhos, tenho minha família, tenho meu negócio. Não tenho tempo, mas eu vou na igreja rezar para que Deus resolva essa situação. Pois bem, de repente, o Blanchard e o Varette viajam até a Convenção dos Jacobinos em Paris e eles voltam com um papel do governo dizendo o seguinte: nós recebemos plenos poderes da Assembleia Nacional para começar uma série de mudanças e reformas administrativas na nossa cidade para o bem do povo. Tudo é para o bem do povo. E a primeira dessas reformas foi o seguinte: eles convocaram todo o povo de Carhaix e o Blanchard disse o seguinte: é da conveniência dos interesses do povo que essa cidade passe a ser administrada por um comitê de 6 homens competentes, capazes, para fazer com que ela se desenvolva de acordo com os princípios da Revolução e pelo interesse do povo. E o Blanchard, com a espada, com as pistolas, nomeia
5 homens, entre os quais o Varrette e o irmão dele, e se nomeia como 6º membro. Pronto, agora nós somos o Comitê dos 6 que vai dirigir todos os assuntos políticos dessa cidade em nome do povo. E o povo que sabia que aquelas pessoas não valiam nada, que não tinham nem nobreza nem virtude pessoal, entretanto ninguém do povo teve coragem de dizer: isso aqui é uma farsa, vocês não têm direito nenhum, saiam dessa cidade e parem de se intrometer na nossa vida. Ninguém quis ser o primeiro a se arriscar. O povo aceitou, mas já aceitou cada vez mais preocupado. E só para lembrar, todas as fontes estão na descrição do vídeo. Se você quer conhecer mais a respeito da história da Igreja Católica, lembra de se inscrever nesse canal, porque eu vou fazer de 1 a 2 novos vídeos toda semana para ajudar na sua formação moral, intelectual e espiritual. Pois bem, ali por volta de 1793-94, o Comitê dos 6 em Carhaix vai estabelecer a Lei dos Suspeitos, conforme as diretrizes recebidas pelos jacobinos de Paris. Ou seja, é preciso proteger o povo contra os agentes da superstição e da tirania, ou seja, da religião e da monarquia. É preciso salvaguardar os interesses do povo que estão ameaçados por estes contra-revolucionários, por esses inimigos do povo e da república. Então, está estabelecida a Lei dos Suspeitos. Todo cidadão tem o dever de se manifestar como amigo, como partidário, como entusiasta da revolução, uma vez que ele é membro do povo. E tem o dever moral e cívico de denunciar todos aqueles que não manifestam esse entusiasmo e, de algum modo, podem ser considerados suspeitos de atividades monárquicas e contra-revolucionárias. E os habitantes de Carhaix não têm coragem de dizer que tudo isso é uma grande farsa. E, pelo contrário, ao invés de se unirem contra essas pessoas que estavam estabelecendo uma espécie de estado policial por toda aquela pequena cidadezinha, eles ficam com medo de serem denunciados como suspeitos, pensando o seguinte: eu vou proteger a minha vida, eu vou proteger a vida da minha esposa e dos meus filhos, então eu vou mostrar que eu sou entusiasta da revolução. E aí eu vou bater na porta do Comitê de Salut Public, que eram as pessoas encarregadas de fazer executar a Lei dos Suspeitos, e vou dizer o seguinte: olha, ontem o meu vizinho conversou comigo e ele falou que não está concordando com as coisas que vocês estão fazendo, que está achando que essa tal de revolução é só uma bagunça, que está tudo dando em roubalheira. Ele é um suspeito. Então a pessoa, sem processo, sem uma denúncia formal, sem nenhuma oficialização, sem direito à defesa, era colocado na cadeia. E as cadeias de Carhaix vão ficar cheias de pessoas, algumas presas arbitrariamente pelo Comitê dos 6 e outras denunciadas pelos seus vizinhos, pelos seus conhecidos, porque todo mundo espionava e denunciava todo mundo para tentar salvar a sua vida, para tentar salvar a paz da sua família. A vida na cidadezinha de Carhaix vai sendo destruída e as pessoas vão se acostumar a se denunciarem e entregarem pessoas inocentes para o Comitê de Salut Public, que vai receber de Paris o privilégio de ter uma guilhotina na própria cidade para aplicar a pena capital em pessoas que eles acreditavam que eram culpados por serem inimigos da revolução. Então, as cadeias ficam cheias, começam as execuções. Aquele funcionário falido, o Blanchard, vai acumular rios de dinheiro público da cidade. Em determinado momento, o Comitê dos 6 vai ter tanto dinheiro e vai causar tanto pânico nos habitantes de Carhaix que, ao invés deles se levantarem contra esses bandidos, um outro grupo de bandidos e revolucionários vai fundar o Comitê dos 12 e vai disputar com eles o poder na cidade. Então, essa vila tranquila do interior da França vai ter aquilo que hoje seria, claro, com a devida proporção, a vida de uma favela disputada entre duas facções criminosas no Rio de Janeiro. O Comitê dos 6 e o Comitê dos 12 vão prender, vão mandar executar, vão tocar o terror na cidade, até que o superior geral dos jacobinos vai então receber uma diretriz. É o seguinte: todo mundo está exonerado, todo mundo está demitido, eu vou mandar 3 pacificadores para colocar em ordem em Carhaix. Dos 3 pacificadores mandados pelos jacobinos, o menos perigoso era o alcoólatra, que simplesmente ficava ali bebendo às custas do dinheiro público, às vezes tomando vinho com os cálices sagrados roubados das igrejas que eram profanadas pelos outros 2 superiores que tinham poderes absolutos, e os outros 2 iam prendendo, executando, tocando terror, roubando as propriedades e aterrorizando todos os habitantes de Carhaix, até meados de 1794, quando o grande superior jacobino Robespierre
depois de tentar se fazer adorar como Deus no ápice da Revolução, foi então guilhotinado, e todos aqueles lacaios que, em mais de 20 mil diferentes comitês de salut publics organizados ao longo da França, receberam então a palavra de ordem de saírem do mapa. E aí os habitantes de Carhaix, depois que a vida social da cidade tinha sido destruída e todas as famílias e elites tradicionais tinham perdido todo o seu poder e sua autoridade, os habitantes de Carhaix então pensam: puxa, ainda bem que nós sobrevivemos. Agora, por mais que a revolução fosse avançando de uma forma lenta e gradual, como o Diretório, depois com Napoleão e ao longo do século XIX inteiro, os habitantes pensam: finalmente, agora a nossa cidade voltou a ter paz e tranquilidade. Nós perdemos a honra, perdemos nossas propriedades, perdemos nossos direitos, perdemos tudo, mas conservamos a vida. E, portanto, a grande lição que os habitantes de Carhaix aprenderam foi o seguinte: entregue tudo, se humilhe, obedeça incondicionalmente e, se der sorte, você salva a sua vida. Meus caros, qual que é o grande problema que eu faço? A ligação entre Carhaix e muitas pessoas, não todas, que têm esse sonho de morar para o interior. É claro que eu não tenho nada contra você morar no interior, seria estúpido, porque eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci e cresci lá. O problema é o seguinte: muitos católicos pensam que a situação do mundo está perdida irremediavelmente falando, e não tem nada que nós possamos fazer para lutar contra esse processo revolucionário na igreja e na sociedade temporal. E como tem umas pessoas que dizem por aí, isso não é problema meu, eu vou cuidar de salvar a minha almazinha, cuidar dos meus deveres de Estado e cuidar da minha famíliazinha. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perdê-la por amor de mim irá salvá-la. Esse é o grande conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi ouvido pelos habitantes de Carhaix e não ouvido pelos católicos que veem a dissolução moral, cultural e religiosa do Ocidente e pensam: isso não é problema meu, eu vou ter a minha virtude, eu vou salvar a minha alma, eu vou constituir a minha família. Você realmente acha que os revolucionários hoje, que muito mais do que apenas roubar, profanar igrejas e executar inimigos da revolução, eles querem abolir toda forma de catolicismo que ainda sobrevive no Ocidente, autodemolir a Igreja Católica por meio da infiltração do clero e abolir as instituições mais fundamentais como a família? Você realmente acha que eles vão deixar você em paz? Se a revolução se esforçou tanto para demolir a vida de uma cidadezinha francesa de 3 mil habitantes, você acha que hoje, com a internet, com a mídia, com este mundo cada vez mais próximo e conectado, você acha que a sua família não vai ser atingida? Você acha que você vai conseguir fugir para o interior? Você acha que Deus quer realmente que, vendo essa destruição de tudo aquilo que era a civilização cristã, você tem o direito de crescer na virtude cuidando de porcos e galinhas? Como é grande o seu egoísmo de ver essa destruição, de ver esta ruína de tudo aquilo que outrora foi civilização e pensar: não é problema meu, eu vou cuidar aqui dos meus deveres de Estado, fazer o meu exame de consciência. Assim como os habitantes de Carhaix pensavam: puxa vida, está vindo essa gente, está destruindo a vida cultural, tradicional da nossa cidade, mas o que eu posso fazer? Eu sou apenas um açougueiro, eu vou cuidar aqui das finanças do meu açougue e vou rezar para que Deus resolva. Deus quer resolver através da correspondência dos homens, e foi porque essa correspondência faltou que a Revolução Francesa triunfou, que a Revolução Russa triunfou, que qualquer revolução triunfou em face de todos aqueles que deveriam defender a legitimidade contra ela. E mais do que isso, o professor Plínio Correia de Oliveira dizia: o que o demônio te promete é aquilo que ele vai tirar. O demônio prometeu antes da Revolução aos habitantes de Carhaix que eles iam poder viver tranquilos, virtuosos, honestos, piedosos, sem se preocupar com a causa católica, ou seja, com a propagação da igreja e com a vitória da igreja sobre os inimigos da civilização cristã, o demônio, o mundo e a carne. E esses habitantes gostavam tanto da paz, da tranquilidade, que não quiseram lutar para defender essa vida tranquila e pacífica quando ela foi ameaçada. E o resultado é que gradativamente eles foram se tornando escravos de uma corja de bandidos, de saqueadores, e foram perdendo tudo aquilo que eles amavam porque eles não foram capazes de lutar em defesa dos interesses de Deus, em segundo lugar, os interesses da civilização cristã. Então, meus caros, o grande problema que eu quero alertar é o seguinte: nenhum católico tem o direito de conceber a sua vida espiritual como um projeto individualista dissociado das lutas e interesses concretos da igreja e da civilização cristã. Diante da paixão da igreja que nós atravessamos em nossos dias, é dever moral,
é dever de exame de consciência nos comportarmos como outro Simão Cireneu, que carregou a cruz ao lado de Nosso Senhor. Nós devemos também carregar a cruz da Igreja nesse contexto do mundo moderno, manifestando publicamente a nossa fé católica, lutando pelos direitos da Igreja e pelas instituições como a família, em defesa da vida, contra todos esses projetos de dissolução do Ocidente, esperando a vitória em Deus, porque humanamente ela é impossível, mas tendo confiança de que Nossa Senhora de Fátima disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Aí nós temos condições de fazer com que a abnegação e o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo vença o egoísmo de quem quer salvar a sua vidinha, achando que, sinceramente, que você está vendo tudo aquilo, a civilização cristã, a Igreja, passando por essa autodemolição, e você sinceramente acredita que Deus espera que você tenha simplesmente uma vida familiar tranquila e de que os filhos das trevas e lacaios do demônio vão deixar você em paz porque você não quer lutar? Você vai ser o primeiro a ser escravizado, vai ser esmagado, porque se você não quer lutar por aquilo que você acredita, o que vale essa sua fé? Não vale nada. Adquirir esse estado de espírito de militância em prol da Igreja e da civilização cristã, propagação da fé e combate em face dos inimigos, ainda que seja esse combate ideológico, nessa grande luta de informações, é fundamental, seja se você mora numa cidade grande, seja se você mora numa cidade pequena. Mas se você não se importa com o que acontece na Igreja, você pode morar até mesmo dentro do Vaticano, você não é digno de ser chamado de católico, porque não tem amor a Deus e não manifesta nenhum zelo pela salvação do seu próximo. E este foi o exemplo dos grandes apóstolos. Muitas pessoas pregaram em cidades pequenas, mas o primeiro Papa, São Pedro, escolhido por Nosso Senhor Jesus Cristo, foi até a capital da depravação, foi até a capital do paganismo, foi até a grande Babilônia chamada Roma, plantou a cruz de Jesus Cristo na cidade de Roma e regou ela com seu sangue. Os frutos do martírio de São Pedro estão no papado e estão na propagação da fé por todo o Império Romano e depois na civilização cristã. Assim como São Paulo primeiro evangelizou o Oriente e depois também foi martirizado em Roma. Então, meus caros, não se trata de onde você mora, mas qual que é o estado de espírito que você tem em face da grande crise da Igreja que nós enfrentamos em nossos dias. Você nunca vai ficar em paz com os inimigos da Igreja e da civilização cristã. Ou eles vão engolir você, e como está dito nos Salmos, eles queriam nos devorar vivos, ou você vai enfrentá-los e se tornar um verdadeiro herói, ainda que seja como um leigo católico nesse contexto do século XXI. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.